Olá pessoal, aqui é a professora Fabiana e vamos fazer aqui um exemplo de aplicações de derivadas, esboçando o gráfico desta função x² menos x ao quadrado. O esboço do gráfico dessa função vai ser feito mediante a análise de alguns pontos que nós listamos aqui. Então nós vamos analisar o domínio, os pontos críticos, as regiões de crescimento e decrescimento, os pontos de inflexão, as regiões com diferentes concavidades, analisar se tem máximos e mínimos locais e absolutos, calcular o limite da função quando x tende para mais ou menos infinito. A gente também calcularia o limite da função para valores de x tendendo a valores que a função não esteja definida. Não é o caso, não será o caso dessa função. E vamos unir todas as informações e gerar o gráfico, fazer um esboço, né, do gráfico da função. Então vamos começar. O domínio da função, como é uma função polinomial, todos os valores reais podem ser atribuídos à variável x. Então nós temos como domínio o conjunto dos números reais. O que são pontos críticos? Pontos críticos são aqueles valores de x para os quais o derivado da função é igual a zero. Então, nós vamos derivar a função é x² menos x ao quadrado, igual a zero. Então, derivando a função, nós teremos 4x ao cubo menos 2x, igual a zero. Não tem esse igual aqui, ó. Vamos apagar isso aqui. Isolando o x, primeiro nós colocamos o x em evidência. Então, nós ficamos com 4x ao quadrado menos 2. E isso é igual a zero. Bom, aqui nós temos um produto igual a zero. Quais são as possibilidades? Cada uma das parcelas podem ser igual a zero. Então, x pode ser zero. E essa parte interna, 4x ao quadrado menos 2x, também pode ser igual a zero. Aqui nesse parênteses, quando você iguala a zero, passa o 2 para o segundo membro, divide por 2. Então, vai ficar 1 sobre 2, coloca a raiz, isolando o x. Então, nós vamos ter x é igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Aqui eu acho que nós racionalizamos o valor. Bom, então esses três valores aqui são os pontos críticos da função f. Agora, na letra C, quais são as regiões de crescimento e decrescimento? Para você entender, para você encontrar as regiões de crescimento e decrescimento, nós vamos analisar os sinais da função derivada, os sinais da f'. Então, já que a φ é x que multiplica 4x ao quadrado menos 2, nós temos aqui um produto de funções. Vamos chamar de f1 e f2 de x. O f1 de x é a variável x e o f2 de x é 4x ao quadrado menos 2. Bom, vamos analisar as raízes, encontrar as raízes das duas funções. A primeira função, f1 de x é igual a x. A raiz dessa função é zero. Então, lá no zero, ó, nós vamos ter aqui a f1 de x, sendo aqui nesse f1 de x igual a x é uma função do primeiro grau. Lembram? Então, o gráfico, como o coeficiente de x é positivo, a variável x é positiva, o gráfico é uma reta crescente. Então, para valores maiores do que zero, as imagens dessa função são positivas. E para valores menores que zero, as imagens serão negativas. Por que eu estou falando de zero? Porque zero é a raiz da função f1 de x. Agora vamos para a função f2 de x igual a 4x ao quadrado menos 2. Nesta função, as raízes são mais ou menos raiz de 2 sobre 2, que estão marcadas aqui já. Então, só que agora a função é uma função do segundo grau. Então, o gráfico é uma parábola e como o coeficiente do x ao quadrado está positiva, a parábola tem a concavidade voltada para cima. Então, vamos aqui ó, na reta correspondente à função f2. Aqui, gente, vocês fariam um gráfico anterior a esse para cada uma das funções. Então, você faria aqui uma reta para o gráfico da f1. Aqui outro gráfico com a parábola, sendo o gráfico da f2. Então, para valores menores que menos raiz de 2 sobre 2, você colocaria mais, porque estaria aqui as imagens acima de zero. Entre menos raiz de 2 e raiz de 2, a parábola está com a
está abaixo do eixo da reta x. Então, as imagens são negativas entre menos raiz de 2 e raiz de 2. E depois do raiz de 2 já volta a ser positivo. Então, por isso que ficou mais, ó, entre raiz de 2 e raiz de 2, menos, menos. Nós aqui obedecemos o número zero que está entre esses dois. Aqui, na hora de fazer a análise dos sinais de todas as funções, a gente coloca uma reta com todas as raízes, tanto as raízes de f1 como a de f2, você distribui aqui, obedecendo a ordem dos reais. Aí na primeira reta você analisa os sinais só da f1, então por isso ficou menos, menos, mais, mais, obedecendo zero. Depois na reta da f2 ficou mais, menos, menos, mais, porque entre menos raiz de 2 e raiz de 2, ó, a parábola já está abaixo do eixo x, ó, ficou imagens negativas. E agora na última reta nós dedicamos para fazer a multiplicação do f1 com f2. Então é multiplicar os sinais, então sinais diferentes, negativo, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo, sinais iguais, positivo. Então, onde está negativo aqui, indica... Aqui é F', gente, ó, não é F, é F'. Indica que a F' é decrescente. Então, aqui a F' decrescente significa que a função é decrescente. A F' é a inclinação da reta tangente, né? Então, a inclinação da reta tangente é negativa. Então, a função é decrescente. Aqui, nesse intervalo do menos raiz de 2 até o zero, o F vai ser crescente, aqui F decrescente e aqui F crescente. Por isso nós escrevemos aqui, ó. Então, quer dizer que F vai ser crescente nos intervalos de menos raiz de 2 até o zero e raiz de 2 até mais infinito. Aqui vamos entender que depois, para valores menores do que menos raiz de 2, vamos lá para o menos infinito e aqui para mais infinito. E vai ser decrescente de menos infinito até menos raiz de 2 e de 0 até raiz de 2, que são esses dois intervalozinhos aqui. Bom, vamos agora analisar os pontos de inflexão. Pontos de inflexão são aqueles pontos onde a função muda a concavidade. Esses pontos eles obedecem à definição da segunda derivada ser igual a zero neste ponto. Então, nós vamos derivar mais uma vez a função. Então, vamos pegar a derivada da f'. Então, a f' já está aqui dentro, ó. Vamos derivar a f'. Só que aqui eu tenho produto, então nós vamos aplicar a regrinha do produto. Então, derivou a primeira função vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Isso vai ser igual a derivada do x é 1, vezes 4x ao quadrado menos 2, mais x que multiplica a derivada do 4x ao quadrado menos 2, que deu 8x, derivada do 2 é 0, né? Então, nós temos aqui 12x ao quadrado menos 2. E essa função aqui tem que ser igual a zero. Fazendo isso aqui igual a zero, você vai ter 12x ao quadrado é igual a 2. X ao quadrado é 2 sobre 12, então é 1 sobre 6. Colocou raiz em cima, isolou x colocando raiz, mais ou menos. Depois racionalizou e a gente tem esse valor aqui, ó. Então, x é mais ou menos raiz de 6 sobre 6. Esses são os dois pontos de inflexão da nossa função f. Agora vamos analisar as concavidades. Da mesma forma que nós analisamos o crescimento e decrescimento, as concavidades serão analisadas com os sinais da função. Então, nós temos aqui a nossa função f', que é uma parábola, que é uma função de segundo grau, cujo gráfico é parábola. Então, faça o que anteriormente, ó, a parábola, novamente concavidade para cima, porque o x ao quadrado é positivo. Então, as raízes são menos raiz de 6 e raiz de 6 sobre 6 e menos raiz de 6 sobre 6 e raiz de 6 sobre 6. Então, entre esses dois valores, negativo, porque vai estar abaixo do eixo x, e antes e depois das raízes, positivo, porque a parábola já ultrapassou a reta x igual a reta x, né? Muito bem, então, sinalzinho positivo, concavidade para cima, negativo, concavidade para baixo, positivo para cima. Então, ela é côncava para cima nesta região, ó, antecede o menos raiz de 6 sobre 6. Então, é de menos infinito até menos raiz de 6 sobre 6, e de raiz de 6 sobre 6 até mais infinito. E é côncava para baixo entre menos raiz de 6 sobre 6 e raiz de 6 sobre 6. Muito bem. Agora, nós queremos analisar aqui na letra F os máximos e mínimos locais. Os pontos críticos, que são aqueles pontos para os quais a f' de x é igual a zero,
são os candidatos a máximos ou mínimos locais. Mas isso não é suficiente, é uma condição necessária. O que mais que é necessário? O que falta então ser analisado? Pelos teoremas que nós estudamos, nós vimos que o C é um ponto de máximo local se f duas linhas de x é menor que zero. O que significa f duas linhas mesmo igual a zero, né? Onde muda a concavidade? E o f duas linhas ser menor que zero quer dizer que é côncava para baixo. Então quer dizer que se f duas linhas é côncava para baixo, esse ponto C vai ficar lá em cima, ele vai ser um máximo local. E se o f duas linhas for maior que zero, vai ter uma concavidade para cima. Então, lá embaixo, o ponto C está e vai ser um mínimo local. Então, vamos pegar essas raízes, esses pontos críticos que nós temos, vamos calcular a imagem do f duas linhas para todos eles. Olha só, f duas linhas de zero deu menos 2, que é menor do que zero, então côncavo para baixo, então quer dizer que é o máximo local. F duas linhas de raiz de 2 sobre 2 deu positivo. Positivo, então côncavo para cima, então é o mínimo local. E a mesma coisa do menos raiz de 2 sobre 2. Nós temos um ponto de mínimo local. Aqui nós já aproveitamos ó, e obtivemos também as imagens para cada um desses valores, que é um passo que nós teremos que fazer para a construção do gráfico. Agora vamos analisar os limites. Então, o limite de f de x quando x é para menos infinito, a gente não desenvolveu o cálculo aqui, mas vamos lá na função, olhar. Então, olha só. Quando x é para menos infinito, você vai colocar aqui o x à quarta em evidência. Então, vai ficar 1 menos 1 sobre x ao quadrado. Colocou x à quarta em evidência. Quando x é para menos infinito, esta fração que ficou aqui com x no denominador vai para zero. E vai ter ainda esse x à quarta multiplicando. Só que como está a quarta, e o x é para menos infinito, o resultado final vai ficar positivo. Então vai ficar mais infinito. E a mesma coisa vai acontecer quando o x é para mais infinito. Então quer dizer que... Faltou escrever mais infinito aqui, ó, sinalzinho de mais, tá? Agora vamos encontrar o gráfico da função. Vamos esboçar o gráfico. Então, vamos reunir todas as informações. Então, nós temos domínio real, os pontos críticos estão aqui, não tem esse x, tem que corrigir. Não tem esse x igual a 1, né? Tem que corrigir. Nós temos aqui as imagens de cada um deles, f de 0, f de menos raiz de 2 sobre 2, f de raiz de 2 sobre 2. Temos as regiões de crescimento, de decrescimento, os dois pontos de inflexão, as imagens de cada um deles, que nós fizemos uma aproximação, olha, fizemos uma aproximação, tudo que não for decimal, que a gente não conseguir identificar o valor, vocês devem transformar em decimal. Usa a calculadora, se for necessário. Então, aqui nós usamos a calculadora, aí vimos que vai ficar lá no menos 0,14, a imagem do menos raiz 6 sobre 6, e a imagem do raiz 6 sobre 6 também. E aqui estão as concavidades, côncava para baixo, côncava para cima. Então, unindo tudo isso, uma coisa muito importante, que ajuda muito, é vocês fazerem essa tabelinha aqui, ó. Pega todas as raízes que você encontrou, pontos de inflexão, pontos críticos, e distribui aqui nesta reta, lembrando de colocar também nas extremidades o mais ou menos infinito. Então, aqui nós vamos colocar todas as informações que nós tivemos, ó. Nessa primeira linha aqui, nós temos as informações de crescimento e decrescimento. E nesta outra linha, nós temos as informações de concavidades. Olha só, de menos raiz de 6 sobre 6 até raiz de 6 sobre 6, côncavo para baixo, e o restante côncavo para cima. Então, agora, nós vamos unir tudo isso. Aqui, nesse gráfico, essas bolinhas são as imagens de todos os pontos, dos pontos críticos e dos pontos de inflexão. Então, nós marcamos aqui, ó, as imagens, e agora vamos obedecer, olha só. Esse ponto aqui é o menos raiz de 2 sobre 2. Então, antes dele, o que nós temos? Antes dele, a função está decrescendo e depois com a concavidade para cima. Então, decresceu, concavidade para cima. Depois, entre menos raiz de 2 sobre 2 até menos raiz de 6 sobre 6, é desse ponto para esse.
ele cresceu com a concavidade para cima. Acho que tem uma linha, uma coluna sobrando aqui. E depois do raiz de 6 sobre 6 até o zero, ele vai continuar crescendo, só que a concavidade mudou, ó, já é côncavo para baixo. Do zero até o raiz de 6 sobre 6 vai decrescer com a concavidade para baixo. Então, decresceu, côncavo para baixo. Depois, do raiz de 6 sobre 6 até o raiz de 2 sobre 2, é desse ponto B para o ponto E. Então, nós vamos decrescer côncava para cima. Então, ó, mudou um pouquinho aqui a concavidade. E depois do raiz de 2 sobre 2 em diante, vai crescer com a concavidade para cima. Então, cresceu, côncavo para cima. Então, está aqui o gráfico da nossa função.